Olá, pessoal do Jus Resumos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Internacional. Dando sequência ao nosso estudo sobre a Lei de Imigração, hoje vamos nos aprofundar nas diferentes modalidades de retirada compulsória de estrangeiros do território brasileiro. Entenderemos as particularidades da repatriação, deportação e expulsão, além das proibições e exceções importantes. Vamos lá! Continuação, Lei de Imigração. De acordo com a Lei de Imigração, existem três principais espécies de retirada compulsória de estrangeiro do território brasileiro. É importante notar que, em regra, o sujeito passivo nessas situações só pode ser o estrangeiro. Repatriação. A repatriação é uma medida administrativa de devolução de pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. Isso significa que a pessoa não está autorizada a ingressar ou permanecer no país. A legislação proíbe a repatriação de pessoa em situação de refúgio ou de apatridia, de fato ou de direito. Menor de 18 anos desacompanhado ou separado de sua família, exceto nos casos em que se demonstrar favorável para a garantia de seus direitos ou para a reintegração à sua família de origem. Ou a quem necessite de acolhimento humanitário. Deportação. A deportação acontece quando o estrangeiro que se encontra no território brasileiro está com sua situação jurídica irregular ou até mesmo entrou de modo irregular e persistiu nessa condição de irregularidade. A deportação exige a prévia notificação pessoal do deportado. Essa notificação deve constar expressamente quais são as irregularidades para sua condição e o prazo, não inferior a 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, para que ele realize a sua regularização. O estrangeiro deportado poderá voltar ao Brasil se corrigir sua condição de modo legal no país. É vedada a ocorrência de deportação quando tal medida configurar uma extradição não admitida pela legislação brasileira. Isso evita que a deportação seja usada como um subterfúgio para extradições proibidas. Expulsão. A expulsão é uma medida administrativa de retirada compulsória do estrangeiro, ou brasileiro naturalizado, em alguns casos, do território brasileiro, conjugada com impedimento de reingresso por determinado prazo. Esta é a medida mais severa, pois impede o retorno por um tempo. Poderá dar causa à expulsão à condenação com sentença transitada em julgado relativa à prática de crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998. Ou crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. A legislação proíbe a realização da expulsão quando a medida configurar extradição inadmitida pela legislação brasileira. O expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela. O expulsando tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente. O expulsando tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, residindo desde então no país. Ou for pessoa com mais de 70 anos que resida no país há mais de 70 anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão. É importante lembrar a súmula número 1 do STF, que estabelece que é vedada a expulsão de estrangeiro casado com brasileira, ou que tenha filho brasileiro, dependente da economia paterna. A Lei de Imigração ampliou essa proteção para companheiros e dependência socioafetiva. Proibições comuns às retiradas compulsórias. É crucial destacar que a repatriação ou deportação ou expulsão coletiva são vedadas. Cada um desses institutos deve ser individual, observando a condição específica de cada estrangeiro. Por fim, não será procedida a repatriação, a deportação ou a expulsão de nenhum indivíduo quando houver razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a vida ou a integridade pessoal dessa pessoa, princípio do non-refoulement. Espero que esta análise sobre as medidas de retirada compulsória da Lei de Imigração tenha sido muito clara e útil. Se tiver mais alguma pergunta, estou aqui para ajudar.